Bom dia de salvação a todos os amados ouvintes. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um texto aqui para a nossa reflexão, que está no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 58. E assim diz a palavra do Senhor: Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Dura é essa palavra, quem a pode suportar? O Senhor estava aqui falando mais uma vez acerca da verdade de Deus, proclamando o Evangelho, anunciando a todos a palavra que liberta, que cura, que restaura e salva a vida do malzinho pecador e o leva para o céu de glória. Mas, como sempre, os judeus estavam ali resistentes a ouvir aquilo que o Filho de Deus já estava para anunciar. O Senhor estava dizendo aqui no capítulo 6 do Evangelho de João, enfatizando que Ele é o pão da vida. Ele estava dizendo aqui que quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. O Senhor estava falando acerca dessa verdade, falando para todos os judeus, para todo aquele povo em Jerusalém, anunciando que Ele é o pão da vida, assim como Ele é a luz do mundo, o Cordeiro de Deus, assim como Ele é o primeiro e o último, assim como Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E em todas as vezes que o Senhor Jesus Cristo estava pregando o Evangelho, anunciando a verdade de Deus, sempre haviam alguns que resistiam, sempre haviam alguns que rejeitavam, sempre haviam alguns que o negavam. Assim como nossa irmã estava agora há pouco aqui, mencionando acerca da rejeição dos folhetos da palavra de Deus, não foi diferente com o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto estava ensinando naquela cidade de Cafarnaum, na sinagoga dos judeus. E aqueles discípulos que o seguiam, conforme está escrito aqui, que muitos dos discípulos abandonam Jesus, porque diziam: dura é essa palavra, quem a pode suportar? O Senhor Jesus, meus queridos, Ele pregava sim o amor, mas também pregava a justiça de Deus. O Senhor Jesus, meus amados, Ele pregava sim o amor, a compaixão, a benevolência, a misericórdia de Deus, mas também pregava o juízo de Deus. O Senhor Jesus confrontava os pecados e os exortava ao arrependimento. O Senhor Jesus, Ele falava acerca da verdade, Ele não omitia aquilo que o Senhor Deus, o Pai Celestial, havia ordenado para que o Filho cumprisse nesta terra a sua missão. E diferente de muitos, meus queridos, que têm pregado aí um evangelho de facilidades, muitos coaches, muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, isto não é novidade para nós que somos a igreja do Senhor. Desde o primeiro século, o Senhor Jesus Cristo já havia nos alertado, quando Ele começou no seu sermão, no princípio das dores, em Mateus capítulo 24, mas especialmente no verso 4, quando Ele diz: cuidado para que ninguém vos engane. O Senhor estava falando aqui acerca do engano religioso. E é mais fácil para muitas pessoas ouvirem aquilo que lhe agrada, mensagens motivacionais, mensagens que vão agradar o seu ego, mensagens que vão ali, de certa forma, trazer um certo conforto espiritual, aparentemente espiritual. Mas sabe por quê? São mensagens de falsos profetas, mensagens de falsos mestres. A inveja não vai te tocar. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Existem muitos aí nas redes sociais que estão pregando o Evangelho, não segundo Cristo, mas segundo os homens. E muitas pessoas que eu conheço
estão enveredando por esse caminho, assim como esses judeus que não suportaram a mensagem de Jesus. Muitos que não suportaram a verdade, porque preferiram crer dos fariseus, preferiram ouvir a voz dos fariseus e ouvir aquilo que estava na lei. E assim também muitos estão sendo enganados, assim como os judeus estavam sendo enganados. Muitos hoje também estão achando que estão adentrando pela porta estreita. Mas cuidado, meu amigo, cuidado, minha amiga. Há muitos falsos aí, mestres, falsos profetas que estão nas redes sociais, pregando uma mensagem motivacional, que não confronta os teus pecados, que não te exorta ao arrependimento genuíno. Mensagens que são faladas, são pregadas para te agradar. Mensagens que são ditas segundo os homens e não segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Infelizmente, queridos, muitos estão sendo enganados. Assim como os judeus naquele período foram enganados. Muitos, na verdade, estão achando que estão de fato fazendo aquilo que agrada a Deus. Mas e aí, meu querido, e os seus pecados? E verdadeiramente o arrependimento genuíno? Como é que está na sua vida espiritual? Como você tem lidado com seus pecados diante do Senhor nosso Deus? Como você tem vivenciado os teus dias na presença de Deus, vivenciando ainda uma vida de prática de pecados? É isso que o Senhor está falando esta manhã. Aqueles judeus não suportaram a mensagem da cruz, não suportaram a mensagem que é renúncia, que é arrependimento genuíno, para que eles de fato se convertam dos seus maus caminhos. Jesus confrontava assim, pregava assim, falava assim acerca da verdade, anunciava acerca do reino de Deus, com amor, com compaixão, com misericórdia, mas com justiça. Anunciava a todos como ele tinha anunciado, até o dia de hoje, através dos seus santos profetas, através dos seus servos, dos seus discípulos, que não negaram a mensagem da cruz e que pregam a verdade de Deus a toda a criatura. Aleluia. Então eu deixo essa mensagem hoje para a tua reflexão. Para muitos essa mensagem é dura. Para muitos também, assim como aqueles judeus que não podiam suportar e rejeitaram a mensagem da cruz. O Senhor te ama, meu amado. Jesus Cristo está aqui neste lugar mais uma vez. Ele marcou o encontro com você, meu querido. A tua alma tem um valor incalculável. Você é precioso para Deus. Você não tem noção do quanto o Senhor te ama. Ele ama os pecadores, porém abomina os pecados. Jesus Cristo está nesse lugar mais uma vez. Ele marcou o encontro com todos vocês. Ele está mais uma vez te chamando. Mais uma vez Ele está batendo a porta do seu coração. Mais uma vez Ele está chamando para o arrependimento genuíno, para a fé no Filho de Deus, para uma nova vida. Uma vida em que você vai experimentar coisas grandes, coisas sobrenaturais, coisas que somente o Filho de Deus pode manifestar para você. Amém. Eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus.